Eu, Richard Sena, estamos no Instituto Atlântida ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, com Paulo Martinez, nosso amigo convidado de hoje, com o Rodrigo Reis. Vamos só fazer a apresentação do Paulo Martinez. É acupunturista, está trabalhando, né, Paulo? Está treinando acupuntura, está estudando, mas já é apômetra, já aplica apometria nos seus atendimentos, é massoterapeuta, é administrador de empresas também, é gestor de projetos da tecnologia de informação, e aí está expandindo os seus conhecimentos, como eu disse, aliando também a acupuntura agora como uma nova proposta para os seus atendimentos. Paulão, boa tarde. Boa tarde, Richard. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Rodrigo Reis, já conhecido de todos vocês, apômetra também, magnetizador, quiropraxista, acupunturista também, é psicanalista. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Richard, Paulo. Boa tarde a todos que estão aí conectados com a gente, nos canais sociais, das mídias. Prazer enorme estar aqui dando continuidade nesse projeto. Vamos lá, né? Difundir informação, conhecimento. Fala um pouquinho mais alto. E estamos aí, vamos embora. E temos aqui o nosso amigo, né? Richard Sena, psicoterapeuta, magnetizador, apômetra, professor, educador, que vai também trazer aí hoje um pouco mais de conhecimento para a gente bater essa bola aqui com vocês, beleza? Legal. O Instituto Atlântida nos oferece então esse espaço, nós trabalhamos no Instituto Atlântida, o Paulo é um convidado também para que venha aplicar suas terapias também. Hoje o tema, a percepção de cada um na questão astral espiritual, na questão energética emocional, e vamos tratar também da questão do magnetismo, a influência que recebemos das pessoas do nosso convívio, da egrégora coletiva, e também a que emanamos, o quão conseguimos também ajudar, influenciar positivamente os nossos clientes, as pessoas do nosso convívio. Eu começo com você, Rodrigo. Quando a gente fala da coletividade, em que nós tratamos como diz Pietro Baldi, no livro A Lei de Deus também ele fala, e nas correntes de pensamento, portanto as noures, como que nós influenciamos e como que inconscientemente somos influenciados. Aí eu preciso que você fale um pouco também do que é noure, para o público entender melhor. Como que somos influenciados então e como que a gente consegue ajudar as pessoas com as nossas emanações, com os pensamentos, com o magnetismo que a gente emana? É um tema muito legal esse, né, Richard? Porque poucas pessoas ouviram falar disso, ou têm algum acesso a isso, da representatividade do que significa essa corrente de pensamento. Ela é muito ampla, ela permeia todo o universo, todo o cosmos. Ou seja, as noures são correntes de informações que ficam, é um Wi-Fi espiritual, né? Que todos nós temos a capacidade, a competência de acessar isso. Vai depender de muitos fatores, depois também você explana um pouco, mas quando a gente fala dessas transmissões de pensamento que ficam no ar, veja bem, o magnetismo, o pensamento que cada indivíduo emana, ele vai se ligar numa corrente de pensamento, ele vai se ligar numa egrégora. Então, o magnetismo, o ectoplasma, tudo que está sintonizado com aquele indivíduo vai ser emanado para o cosmos. Dependendo da faixa de vibração, da frequência, aonde ele está sintonizado, ele vai sintonizar com pensamentos mais elevados, que advém tanto de fora do cosmos, que vai invadir aqui a Terra, bombardear a gente, a nossa psicosfera, trazendo conhecimentos, avanços em todas as áreas, científica, psicológica, espiritual e tudo mais. Então, o que é importante nós começar... Hoje é só uma introdução, né, que a gente está fazendo aqui.
o pessoal que está aí ouvindo, depois pesquisar as noures, como é que, por exemplo, como é que uma pessoa capta um pensamento, vamos dar um exemplo assim, da tecnologia. Vemos o avanço, né, que nós estamos tendo hoje no nosso dia a dia. O pessoal fala assim, inventaram tal coisa. Na verdade, são as captações dessas influências na psicosfera da Terra. E aí o médium, ele vai, dependendo da sua capacidade de sensibilidade, dependendo da sua capacidade de percepção, ele vai começar a captar e sintonizar com essas frequências. E aí ele vai absorvendo isso e vai materializando aqui em termos de projeto, vai aperfeiçoando os equipamentos tecnológicos. Eu lembro que eu vi uma foto do ônibus espacial há 50 anos atrás e o ônibus espacial hoje. É incrível, porque você vê que era 100 mil botões, 100 mil alavancas. Hoje se resume a 3 telas. Então, isso é uma representação das noures que são captadas, né, nesse aspecto. Se tratando da questão energética, apométrica, que é o nosso tema aqui, são vários fatores. Tem as noures positivas que você se capta desse gradiente cognitivo superior, mas também tem as inferiores, que é quando as pessoas se conectam nesses padrões de pensamentos distorcidos magneticamente, aquilo vai penetrando no indivíduo, né, ou na egrégora ao qual ele está vinculado, e vai trazendo todas as distorções psíquicas, parapsíquicas, fisiológicas, que nós chamamos de patologia e tudo mais. Então é um assunto muito amplo. Interessante. Me lembra uma passagem que Jesus mencionou: seja o fermento que levei da massa toda. Então esse fermento daquelas pessoas que estão na busca e no processo educativo, consciente, do aprimoramento, ele passa a mudar essa massa, ele passa a levedar, a dar uma qualidade de massa crítica, de fazer com que essas pessoas saiam desse inconsciente e coletivo de repetição, de reprodução somente. É necessário que a gente também busque as informações para quebrar esse paradigma de não ter a individualidade, de não ter a espiritualidade independente. De outra forma, como você mencionou, a noure que emerge, vamos falar aí fazendo analogia da apometria, do campo mental dessas consciências superiores que vibram em outro estágio, e a vibração, esses pensamentos deles, eles ficam exatamente na malha magnética da Terra. Só que é possível nós, médiuns, pessoas, conseguir acessar essas correntes para dar essa qualidade, para fazer essa mudança. Me lembra também a frase de Gandhi: um homem atinge a plenitude do amor, ele neutraliza o ódio de milhões. Então ele passa a vibrar diferente e a influenciar positivamente. O magnetismo dele ganha qualidade. Pode falar. Sim, você está me falando, eu me recordo de uma história que eu ouvi, de uma uma visão de um grande amigo nosso em comum, que fala que os hindus têm essa capacidade, por exemplo, em espíritos remanescentes de Vega, dessas regiões, desses planetas mais evoluídos assim, eles têm vários espíritos que eles ficam em posições invertidas, ou seja, como se eles estivessem meditando, só que de cabeça para baixo, e as correntes mentais deles afetam diretamente o nosso campo psíquico, mental. Isso é muito legal, só para as pessoas terem noção da dimensão do poder do pensamento, da emanação, que é mais rápido que a luz. Então você pensa, a coisa se manifesta. Paulo, como você também tem a formação de TI,
Então essa tecnologia, e nós ouvimos espíritos como Joseph Gleber falar através de médiuns, de um deles é o médium Robson Pinheiro, e até no próprio livro Nosso Lar, de 1944, quando é narrado que a tecnologia das trevas ela está 50 anos à frente da tecnologia terrena, e a tecnologia astral ela está há 500 anos. E hoje nós ouvimos, como eu mencionei, o espírito Joseph Gleber falar que eles estão na evolução do computador biológico e nós estamos adentrando a tecnologia do computador quântico. Eu gostaria que você falasse dessa percepção, como você é terapeuta também traz essa habilidade na questão da tecnologia da informação, como você consegue, juntando tudo isso com a apometria, primeiramente se melhorar, depois atender melhor e fugir desse maia, dessa ilusão? Então, é exatamente isso. Tem várias coisas no ar aí por causa dessas tecnologias do astral, né? Tanto do lado desse povo que tem a nossa assistência, como o pessoal que está um pouquinho mais adiantado, você falou em uns 500, 300 anos. O que a gente precisa é vibrar de acordo com aquilo que você quer receber. Se você está vibrando bem, você vai pegar as informações boas, né, que existem aí no ar. Então, a gente até falou, estava conversando há pouco sobre a anamnese. Na anamnese, você consegue identificar que sintonia a pessoa está. E por isso que eu falo que é essencial você fazer a anamnese. Você vai sentir como a pessoa está e você conversando, às vezes, você vai modificando esse tipo de pensamento da pessoa. Você não deixa que ela fique naquilo. Então, eu estou tratando a pessoa e ela pensa de uma maneira que não é compatível com a vida dela, né? Ela pode estar chegando para fazer uma massagem, por exemplo, trabalho com massoterapia, está chegando para fazer uma massagem porque ela está sentindo dor. E existem alguns casos que, por exemplo, só na conversa, porque às vezes você está meio, né, irritado com alguma coisa, só na conversa a pessoa já vai perdendo um pouquinho a dor que ela está sentindo. Às vezes até some, cara. Ou seja, o emocional dela está afetado. Se o emocional dela está afetado, alguma coisa, além do dia a dia, pode estar afetando ela. Então, você já não está vibrando legal. Alguma coisa te irrita. Você começa a vibrar numa vibe aí que não é muito legal, tá, cara, aquilo vem. Se você está bem, estado de espírito bom, você vai pensar coisas boas, vai ter boas influências, né? O terapeuta, no papel dele, tem que pegar essas boas influências e repassar para o paciente. Seja conversando, seja manipulando na hora de fazer a massagem, né? Na hora que você está manipulando, fazendo a massagem, você está passando o seu magnetismo para ele. Você tem que passar boa vontade, né? Coisas boas, e aí vai fazendo essa troca. Ele vai limpando e você também não pode segurar isso. Você vai limpando e fazendo a troca, vai limpando e fazendo a troca. Então, por isso que é legal fazer a anamnese antes, para você ver em que estado a pessoa está. E ela mesma, com o tempo, vai identificando por que eu estou pensando isso, por que eu estou entrando nessa, né? O que está me levando a isso. Então, as pessoas, no geral, não têm essa ideia, né? Essa noção de que existem nuvens pelo ar, tanto coisas boas quanto coisas não tão boas assim. E como é que você vai filtrar isso? Esteja bem. Quanto mais equilibrado você tiver, a sua antena vai estar pegando coisas boas, entendeu? Então nós somos antenas, tem um negócio em nós chamado pineal. A nossa antena está aí, vibrando, vibrando, vibrando. Se você não está vibrando legal, ela vai captar coisas não tão boas. Até fazendo um adendo no que você está falando, Paulo, na massoterapia e na acupuntura, nós trabalhamos com as nadis, né? Que são, no caso, os meridianos e tudo mais. E esses meridianos são os canais de recepção
que transitam pelo corpo físico, etérico e o corpo astral, e faz com que todo o magnetismo, tudo que for de ordem de saúde e tudo mais, se flui por ali. Quando a gente manipula isso, a gente está fazendo o quê? Fazendo com que esse magnetismo denso, essa densidade que fica acumulada em termos de toxina, tanto física, quanto biológica, quanto etérica, nós movimentamos isso, né? Seja na massagem, no magnetismo, ou com a agulha e tudo mais. E quem faz a captação de tudo isso é o pensamento. Que é ele que vai dar a qualidade do nosso magnetismo, a qualidade do nosso ectoplasma, com tudo, né? O que a gente come, mas principalmente o que a gente pensa. O que eu falo sempre, o paciente pode não estar bem, mas você tem que estar bem. Porque você vai ajudar ele, né, a reverter isso aí. E o que eu falo, até escrevi esses dias, é uma mão de duas vezes. Você está ajudando ele e ele está te ajudando. É um aprendizado que você tem também. Então vai e volta a coisa. É uma troca. E é a troca de energia. No caso que você falou dos meridianos, é toda a parte energética que tem no corpo que é tratada. Exato. O que afeta mais? O lado emocional. O que afeta o lado emocional? Aquilo que você pensa. E assim vai. Sim. Estamos falando de uma maneira resumida, para todo mundo entender, né? Porque é mais ou menos isso mesmo. É o que você pensa, vai fluir de alguma maneira, vai dar um resultado, você vai procurar ajuda, aquele que está te ajudando vai falar, opa, peraí, vamos recuperar isso aí. Só que eu tenho que estar bem para fazer isso. Se o terapeuta não estiver equilibrado, nunca ele vai conseguir alguém que não está com equilíbrio legal. Então, né? Penso, logo crio, né? Não é nem logo existe, é penso, logo crio, né? Tudo que eu penso, eu crio. Muito legal nessa integralidade que a gente vem buscando de conhecimento, de melhora de si mesmo. Como a gente está falando de tecnologia, a gente tenta abstrair ou dizer que a tecnologia ela vai só pela questão do desenvolvimento da terra, da internet, dos meios de transporte, dos meios de comunicações, mas não. Nós entendemos também a tecnologia como um avanço do ser espiritual, do ser humano, do ser individual. E aí tudo que ele faz, ele pode usufruir dessa tecnologia. E aí a gente coloca, como é dito, né, no próprio Evangelho, que Jesus fala, o reino dos céus e o reino de Deus. Quando ele fala reino dos céus, ele se refere à tecnologia ou à realidade astral. Quando ele fala reino de Deus, ele se refere à tecnologia ou à realidade sideral. Exato. Que é a tecnologia, como a gente acabou de mencionar também, que ela vem trazendo conhecimento para nós. E aí no dia a dia, numa coisa bem tranquila, simples, como Paulo acabou de dizer, a anamnese. Então, a gente tem algumas ressalvas quando você vai passar por um atendimento, uma consulta médica, e é muito mecânico, é só aquela conversa sem olhar sem olhar no olho, sem entender o que está acontecendo, e muitas vezes a crise, como você colocou, é emocional. Então a pessoa ela vai com o objetivo da massoterapia, da acupuntura, entre outras, mas ainda uma dialogoterapia. Sim. Há um trabalho para entender essa questão energética, essa questão psicossomática, aquilo que aquele cliente ou aquela pessoa está trazendo. É interessante você falar isso, Richard, porque assim como, né, num atendimento individual, que como a Léo disse na última live, que é quando você vai para um atendimento individual, ele é personalizado, ele é para a pessoa, né? Tem o coletivo que você pode fazer, mas tem aquele que é personalizado, onde você vai trabalhar suas questões mais profundas. E no diálogo, tanto dentro de um atendimento em consultório, ou seja numa apometria mais coletiva, o tempo, por exemplo, são dois casos, o tempo que a pessoa marca para fazer um atendimento de apometria, no momento que ela pede, já começa no plano espiritual todo um rastreamento, né? E às vezes o tempo que demora para o atendimento dela, eles vão mapeando todas as ligações,
correntes de pensamento, contratos, as somatizações emocionais que depois viram patologias, vão rastrear tudo isso. E no consultório é a mesma coisa, às vezes você está ali num diálogo, e esse diálogo vai servindo também para a gente sintonizar, aguçar as nossas percepções e já ir trabalhando a pessoa, que na PNL diz isso, né? Programação neurolinguística, neurológico. Então ela tem lá uma corrente neurológica que ela já criou da questão emocional dela, que ela somatizou, ficou bombardeando dia após dia aquela corrente de pensamento, aquele magnetismo que vem todo distorcido. E às vezes numa conversa você já começa a identificar isso e dá tempo de você fazer essa anamnese mais aprofundada, mais elaborada, porque as pessoas às vezes vão para tratar as dores. E na terapia a gente sabe, nos processos terapêuticos em si, nós não tratamos as dores, nós tratamos as causas. Né? E é isso que é legal, essa anamnese que o Paulo falou, ele, né, ajuda a gente a aguçar a nossa percepção e dá tempo da gente ir conhecendo e sintonizando com aquela pessoa e ver aonde ela está sintonizada para ir ajustando aquilo. Né? Só para completar, pode ser que alguém fale assim, você está usando a mediunidade? Não, gente, não tem uma chavinha que eu ligo e desligo da mediunidade. Então, assim, o atendimento à apometria é uma coisa, o atendimento individual é outra. Mas no individual, você tem a sua percepção, que é natural em você. E a pessoa atendida também tem mediunidade. Então, queira ou não, você querendo ajudar aquela pessoa, você está entrando no campo dela. Isso. Né? Só que você tem um olhar de terapeuta, né? Você vai procurar todos os caminhos que pode estar levando aquela pessoa a te procurar. E como disse o Rodrigo, já desde que fez um agendamento, já está tendo um acompanhamento. Não é por acaso que ela está ali também, tá? Já na apometria também. Você vai atender em grupo, tem uma egrégora que é diferente, uma coisa segura, né? Porque você vai mexer com várias energias diferentes, mas também, desde que a pessoa agendou 1 semana, 2 semanas antes, já tem um preparo também. A gente não acorda igual quando vai atender um dia na apometria. Atendimento à noite, mas de manhã você já está sentindo algumas coisas. Então, assim, separando as coisas, mas assim, eu não consigo arrancar a mediunidade de mim para atender uma pessoa individualmente. E eu acho que nem deve, porque isso ajuda, entendeu? Mas eu não vou falar, vou evocar aqui para atender a pessoa. Não, não é isso. Você tem a sua percepção natural em você. E por que você não vai usar isso? A sua percepção, o seu feeling em relação à pessoa, saber perguntar na anamnese, né? É uma avaliação integral. Pessoa, exatamente. É tudo isso, é como você está, como o terapeuta está, como ele vibra, como ele se prepara para o cotidiano dele. Ele vai atrair aquelas pessoas que precisam de ouvir o que ele tem a falar, que precisam das técnicas que ele saiba para que essa pessoa receba tecnicamente, como eu falei, o magnetismo, a acupuntura, a indicação de um floral, o tratamento homeopático, a cromoterapia. Tem diversas técnicas que aquele cliente vai dizer, aquela necessidade que ele está passando, que vai pedir. E o terapeuta estando pronto, estando preparado, não tem problema nenhum. Como Paulo disse, é intrínseco já as habilidades que ele se aperfeiçoou. Isso envolve a capacitação profissional, isso envolve a experiência adquirida com os demais atendimentos, isso também traz como ele está, o magnetismo dele. É um complexo de situações que vai poder contribuir para aquele cliente que busca e para o resultado final deste atendimento. E lembrando que o pessoal que está ouvindo a gente aqui, é importante ressaltar que a evolução não dá saltos. Ela vai caminhando de acordo com a massa crítica vai aumentando, a sua capacidade de percepção vai acessando as neuroses mais elevadas, e como o Richard bem trouxe aqui, né, o fermento
que são essas pessoas, vão entrando nas massas e vão ajudando a difundir né, esse conhecimento, dessas novas percepções, a proximidade com pessoas que têm essa sensibilidade também vai ajudando a despertar o próximo e tudo mais, e é uma reação em cadeia. Porém, na atualidade, nós ainda temos muito que caminhar, né? Como é que é? O plano astral superior está 500 anos na nossa frente e o plano das trevas está 50 anos na nossa frente. Então é muita coisa. Mas hoje, já aqui na Terra, nós temos lugares como o Japão, como o Canadá, como a Alemanha, como a Austrália, Califórnia. Eu poderia citar vários aqui que já fazem o uso dessas medicinas integrativas, dessas técnicas que possibilitam tratar não somente a parte biológica, fisiológica do indivíduo ou da coletividade, mas também a sua parte parapsíquica, psíquica, das questões que às vezes, por exemplo, você vai lá, você já vê o pessoal passando um reiki, você já vê o pessoal usando magnetismo, você já vê o pessoal indicando floral. Então, é integrar, não é excluir, não, essa é melhor, aquela é melhor. Não existe concorrência. Pelo menos essa é a visão que, né, nós temos aqui. Somos parceiros. Exatamente. Né, somos parceiros. E é muito legal ver que as pessoas estão cada vez mais receptivas para isso. Na Né? própria apometria, nós indicamos alguns tratamentos, possíveis tratamentos para quem está sendo atendido, com parceiros. Não é a gente que a gente está se indicando, não. A gente indica parceiros. Sim. E colocam, tem vários, você escolhe, você procura. Não conheço ninguém. Então, eu conheço, se quiser. Então é assim, a gente está sempre indicando a melhora da pessoa. Não importa, Exato. Lógico, tem que ser um profissional ético e tudo, né? Aliás, isso é essencial no nosso trabalho. A gente falou de cosmos aqui, de Nures. Se você não segue uma ética universal, não adianta. É o macro e o micro, frente. né? Exatamente. A visão macro e a micro. Então, nós falamos de espiritualidade independente, aquilo que individualmente você acredita. Para sair também dessa malha de religião, você não precisa mudar sua religião, não é isso. Mas que você pense diferente e questione até aquilo que você está ouvindo do líder religioso que você segue, para que não siga inconscientemente, reflita sobre aquilo e que faça sentido nessa questão micro, nessa espiritualidade independente e na espiritualidade macro, que você se conecte então a essa consciência superior, para que você também receba essas informações e não fique só à mercê de um intermediário, que você tenha esse acesso. Para isso é preciso estudar, é preciso entender melhor tudo que nos envolve. Eu queria que você fizesse as considerações finais, Paulo, por favor. Eu só gostaria de dizer que, assim, a gente está sempre estudando. Aqui não dá para a gente fazer, eu vou fazer uma faculdade de acupuntura. Cara, assim, por exemplo, você entrou na acupuntura, você vai estudar a vida inteira. Então a gente está sempre estudando e isso que tem que acontecer. Estudar, ter disciplina, ter ética. Assim as coisas funcionam, entendeu? Ajudar o próximo sabendo o que está fazendo, com conceito e com prática, né? E é assim que funciona. E o recado que eu deixo é que as pessoas tomem cuidado, as pessoas principalmente que estão ligadas à tecnologia, se puder, antes de dormir, coloca o celular um pouquinho longe da sua cabeceira, pelo menos uns 4 metros aí, principalmente na hora de dormir. Não custa nada, ninguém vai ligar, se for ligar, você deixa alto ou longe e você vai acordar se alguém precisar ligar para você. Tem muita influência, tá, gente? Cuidado com isso. Muito bom, Paulo. Obrigado. E que você venha mais vezes. Já é nosso amigo, seja nosso parceiro também. Como falamos, é terapeuta. As pessoas que quiserem também, agendem com o Paulo. Rodrigo, suas considerações finais? É isso aí, pessoal. O tema é vasto, é longo, exige muito estudo, muita disciplina, como já foi colocado. Nós aqui vamos trazendo essas pílulas, né, desses conteúdos que são pouco difundidos hoje em dia, né? Nossa proposta aqui é exatamente essa, trazer a ciência e a espiritualidade, seguindo o exemplo de Kardec, seguindo o exemplo
de Joseph, cheguei no exemplo de Robson, de Chico, de André Luiz, e de todos esses baluartes dessas estruturas que eles deixaram aqui, dessas estruturas de ciência e espiritualidade. E se vocês tiverem algumas dúvidas, qualquer coisa, manda inbox pra gente, a gente vai responder, a gente se comunica, vamos nos comunicar para trazer mesmo esse conhecimento, primeiro para o nosso pessoal, para a aplicabilidade na nossa vida, e quando tivermos ancorado pelo exemplo, difundir isso nas nossas ações, atitudes. É isso que eu deixo para vocês aí também. Muito bom, pessoal, muito bom, Rodrigo, gratidão. Então, o contato do WhatsApp do Instituto é 2897-0323, DDD 11, né? 2897-0323. Então, entre em contato querendo agendar atendimentos de reiki, de acupuntura, auriculoterapia, apometria, constelação. Você que quer participar também dos grupos de constelação, não vai ser o constelado, mas estará no grupo, na corrente, entre em contato conosco também. Temos os florais do Instituto, temos os aromas com a Francilene Corinti. Entre em contato para comprar os nossos livros, temos diversos títulos, temos a linha quase completa de Ramatiz, de Ercílio Mais, Norberto Peixoto. Temos também livros sobre apometria, os títulos de Anne Besant, de Charles Leadbeater, que varia nesse conhecimento dos corpos sutis, do corpo astral, duplo etérico. Então a gente está aqui preparado para atender você. O Instituto ele tem cursos, além dos atendimentos, estaremos com curso no dia 14 de setembro de apometria online e presencial. Será segundas-feiras, das 19h30 às 22h30. Entre em contato com a nossa equipe para fazer a sua inscrição. Então é isso, pessoal. E em breve teremos novidades com relação aos atendimentos apométricos, né? Exatamente. Vamos deixar esse em suspense aí no ar, mas logo logo traremos novidades. É isso aí, pessoal. Gratidão. Gratidão. Grande abraço e a gente vai se falando aí ao longo da semana em inbox. E na próxima quarta-feira, às 14 horas, vamos falar de auto-obsessão, de obsessão espiritual, de simbiose para com encarnado, encarnado com encarnado, espíritos para com encarnados. Então, nosso tema da próxima semana é obsessão espiritual e auto-obsessão. É isso aí. Gratidão. Olá, pessoal. Valeu.